Bom, pessoal, vamos lá para nossa aula de identificação de funções orgânicas, né? Então, nosso assunto aqui é identificação de funções orgânicas. E nós vamos trabalhar especificamente, então, com as chamadas funções oxigenadas. O que são, então, funções oxigenadas? São funções que têm apenas oxigênio, né? Então, é o nosso primeiro grupo de funções e o grupo de funções mais importantes. E aí, a gente tem que se perguntar, primeiramente, o que é uma função, né? Então, uma função, ela vai ser a junção de duas coisas. Primeiro, de um grupo funcional. E o que é um grupo funcional? É uma estrutura padrão que a gente identifica, né, com um conjunto de átomos ali. E esse grupo funcional, ele vai estar numa determinada posição. E a posição onde esse grupo funcional se encontra vai determinar, então, qual é a nossa função. Bom, então vamos começar pelo começo. Qual é o primeiro grupo funcional que nós temos, né? Então, o nosso primeiro grupo funcional é o grupo funcional OH, né? Esse grupo funcional OH, ele é chamado de hidroxila. E ele é bastante visto aí em vários lugares da química orgânica. Bom, o grupo funcional H, ele vai dar origem a 3 funções diferentes. Que funções serão essas? Se esse grupo funcional estiver ligado a um carbono saturado, e aí a gente sabe que um carbono saturado é aquele que só tem ligação simples. Ele vai dar origem, então, a uma função que é chamada de álcool. Certo? E essa função álcool, né, vamos pegar aqui um exemplo bastante clássico que a gente tem, é o nosso querido e amado etanol. Né? Então, nome aqui, etanol. Nessa aula, a gente só vai ter algumas noções sobre nomenclatura, né? Só para ter o primeiro contato, não é o intuito da aula, mas é importante, então, a gente ter uma noção. E a gente sabe, então, que o sufixo é ele quem determina a função, né? E o sufixo da função álcool é ol, justamente para fazer menção a esse ol aqui da função álcool. Bom, a segunda possibilidade é a gente ter um carbono insaturado. E no caso de um carbono insaturado, especificamente aqui a gente vai ter uma dupla e não uma tripla, né? Então a gente tem algumas restrições com relação a tripla, isso não vai acontecer na natureza, então, né? Então somente com as duplas. O nome da função vai ser enol. E por que enol? Então, né? A gente sabe lá que é o infixo para dupla. E ol é o que a gente acabou de ver, né, que vem ali do álcool, né? Então, meio que o enol é o álcool da dupla. Eles têm funções diferentes, né? Mas eles são irmãozinhos ali. E nesse caso a gente tem, por exemplo, o composto bem parecido com o álcool, que nesse caso aqui é o etenol. A gente vai ver mais para frente na nomenclatura específica dos enóis e álcoois, que somente pela nomenclatura nem sempre a gente consegue identificar quem é quem. Então é preciso a gente fazer estrutura para ter essa certeza. Então, só vendo aqui a diferença, esse carbono só faz ligação simples, lembrando que ele tem mais 2 ligações aqui para hidrogênios, né? Já esse aqui está fazendo uma
ligação com a dupla. Ele tem mais uma ligação aqui para hidrogênio, mas como ele está fazendo ligação com a dupla, então ele é um enol e não um álcool. E aí, por fim, esse nosso composto ele pode estar ligado a um anel aromático. E, no caso, se ele está ligado a um anel aromático, o nome da função é fenol. Nós vimos aí em aula que o benzeno ele foi chamado lá por um cientista francês de fene, né? E é ali que surge o nome do radical fenil, né? Então, de novo, essa questão do fenol faz referência a esse fene, né? Que é esse nome francês aí do benzeno. E ol, de novo, fazendo referência lá a um álcool, né? Então, é um álcool que está ligado no anel benzênico, digamos assim. Então, um exemplo aqui de fenol, a gente pode ter, por exemplo, então, anel aromático ligado ao OH, né? Então, o OH ligado ao anel aromático é um fenol, e a gente pode colocar aqui um radical metil, e esse aqui, por exemplo, vai ser chamado de meta-metilfenol, porque esse metil está em posição meta em relação à hidroxila, né? Então, posição orto, posição meta, posição para. Bom, essas aí são as nossas funções da hidroxila, né? Que é o grupo funcional mais importante dos álcools. Logo em seguida, então, a gente tem um grupo funcional bem simplesinho, que é o grupo funcional oxi. O que é esse grupo funcional oxi? Nada mais é que um oxigênio entre dois outros carbonos. E o grupo funcional oxi, ele só dá origem a uma única função. Que única função é essa? É a função éter. E da onde sai esse nome éter, né? Então, se a gente lembrar lá das nossas introduções, a gente sabe que os pré-socráticos, alguns deles, tinham uma certa teoria lá, que tinham 5 elementos, e o quinto elemento era o éter, que ocupava aquilo que era vazio, uma coisa meio bizarra, né? E aí o que isso tem a ver com esse éter, né? A grande questão é que os éteres eles são compostos que são muito voláteis, então facilmente se você deixa ele em cima da bancada, ele vai evaporar. E aí, né, ficou comum de falar que ele ia pro éter, né? Ele sumia. E aí ficou esse nome para a função, de éter. Os éteres, eles são, por exemplo, eles têm uma nomenclatura um pouco diferente. Então, se eu tenho aqui um éter, esse éter aqui em questão, ele se chama metoxietano. E por que esse nome? Porque a cadeia do éter, ela é considerada meio como se fosse uma ramificação. Então, a gente tem aqui uma cadeia principal de etano, eu tenho um carbono, então, met, junto com o grupo oxi, portanto, metoxi. Então, é um metoxi juntado ali na cadeia de etano, por isso chama metoxietano. Muito bem. Que mais que temos aqui? Nosso próximo grupo funcional é o grupo funcional carbonila. Então, carbonila é o C-dupla-O. E no caso do grupo funcional carbonila, né, vou escrever o nomezinho dele aqui, ele pode ter duas posições possíveis. Que posições são essas? A posição terminal, ou seja, nas pontas da cadeia, ou a posição intermediária. Ou seja, no meio da cadeia. Como posição terminal, gente, a gente sempre vai encontrar ele ligado a um hidrogênio na ponta. E também é comum a gente ver essa abreviação aqui, CHO. Então, nessa forma explícita ou na forma abreviada de CHO. Nesse caso, o nome da função chama aldeído. Beleza, função aldeído. E aí, exemplo de aldeído, a gente tem aqui
este composto, cujo nome oficial é metanal, mas nada mais é o que a gente conhece por formol como nome trivial, tá? E olha que interessante, esse al, que é o sufixo que determina a função, ele lembra a gente de aldeído. Bom, agora, se a gente está numa carbonila intermediária, a gente vai ver ela aparecendo dessa forma explícita aqui, C-O, ou da forma implícita CO no meio da cadeia. A gente vai chamar esse carinha, então, de cetona, é a função, quando a carbonila está no meio da cadeia. E a gente tem como exemplo aqui de cetona a nossa querida e amada propanona, que é a cetona mais simples, que nada mais é que é a acetona, né, que o pessoal usa aí para tirar esmalte da unha. De novo aqui, a parte mais importante do nome da função, ela vira o sufixo, né? Então, ona de cetona. Então, se eu tenho aqui uma carbonila que está na ponta da cadeia, no caso aqui só tem um carbono, então está na ponta, isso vai ser um aldeído, termina em al. Se ela estiver no meio da cadeia, né, lembrando que aqui tem um carbono, aqui também tem um carbono, né, então ela está no meio da cadeia, ela vai ser uma cetona, no caso aqui da propanona. Muito bem. E o nosso último grupo funcional ele é uma fusão do grupo carbonila com o grupo hidroxila. Então, se eu junto uma carbonila com uma hidroxila, isso dá uma carboxila, né? Então, a junção também dos dois nomes. Então, aqui a gente tem uma carboxila. Bom, e aí a carboxila ela vai aparecer em 3 circunstâncias. Quais são elas? Primeiro, a carboxila ela pode ser terminal, ela pode ser intermediária, e nesse caso a gente vai dizer que ela é uma carboxila substituída, ou ela pode ser uma carboxila dupla, e nesse caso a gente vai dizer que ela é uma carboxila desidratada. Já vamos ver cada caso desse. Bom, se ela for... se ela for terminal, ela vai estar na ponta da cadeia e ela vai aparecer ou dessa forma explícita bonitinha, ou então ela vai aparecer na forma simplificada COH. Então, o exemplo que a gente tem aqui... é este composto. E aí, nesse caso, o nome da função, quando ela está na ponta, é ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, carboxila está aqui na ponta. Esse composto aqui que eu dei como exemplo, ele é o ácido etanoico. O ácido etanoico nada mais é que o nosso famoso ácido acético, que é aquele que nós temos no vinagre. Então, o nome oficial é aqui ácido etanoico, e o padrão dos nomes de ácido carboxílico é o seguinte, ele vai começar com ácido, como todo ácido, e vai terminar em oico. É bem parecido com o padrão lá dos ácidos inorgânicos, né, que termina em ico, por exemplo. Então, começa em ácido, termina em oico. O segundo caso é que quando a carboxila é intermediária ou substituída, ela vai poder aparecer de duas formas, né? Na forma explícita, C-O, ou na forma abreviada, CO. E por que a gente diz que ela é substituída? Porque é como se esse H aqui da ponta fosse substituído por uma cadeia carbônica. O nome da função aqui vai ser éster. E aí um exemplo que a gente pode dar de éster é este carinha aqui,
que se chama acetato de etila, que é um composto que você vai acabar achando em removedores de esmalte também, e o nome oficial dele, né? Então esse aqui é o nome trivial, é etanoato de etila. Bom, falando um pouquinho sobre a nomenclatura dos ésteres, ela é muito parecida com a nomenclatura dos sais, sendo que aqui o ácido que deu origem é quem? O ácido etanóico. Então a gente troca de ico para ato. E a gente vai ter aqui também um radical, que no caso é um radical etil, e a gente usa ele na forma feminina, etanoato de etila. Então, o nome do ácido troca de ico para ato, e o radical, que é o radical etil, a gente usa ele na forma feminina. Agora, uma das coisas que você deve estar pirando aí um pouco é o seguinte, que esse nome, né, éster, é muito parecido com éter. E isso não acontece ao acaso. Tem uma razão para isso. A principal razão, né, é a origem de onde saiu o éster, né? O que acontece é que os ésteres eles têm essa característica de serem muito voláteis também, como os éteres, e no início eles eram estudados como se fossem éteres, e os nomes deles vinham como se fossem éteres também. E aí, esse composto específico aqui, que é o etanoato de etila, lá na Alemanha, ele recebeu um nomezinho. E aí, em alemão, o nome do vinagre é Essig. E era... Então, né, ácido acético, vinagre, Essig, era um éter de vinagre, né? Lembrando que é como se eu tivesse formado um éter aqui a partir do vinagre. Então, isso aqui virava Essigs Ether, em alemão. Com o passar do tempo, esse acento saiu por engano aqui. Com o passar do tempo, eles foram falando isso rápido, e acabaram emendando tudo isso aqui, né? Sumiu toda essa parte. E virou apenas éster. E aí deu origem ao nome da função éster. Uma coisa legal sobre os ésteres é que na natureza eles são os principais responsáveis, os principais compostos de sabor e aroma. E aí, se a gente for ver aqui, a nossa carboxila, ela está no meio da cadeia e, como eu falei, ela está substituída. Ela não tem o hidrogênio foi substituído pela cadeia carbônica. E, por final, a gente tem a carboxila dupla ou desidratada. Por que ela é chamada disso? Ela vai dar origem à função que se chama anidrido. Hidrido vem de água, prefixo de negação, então é algo que não tem água. E por quê? A gente vai ter ali duas carboxilas que estavam de olho uma na outra, e elas vão sofrer, então, uma desidratação. Então, a gente pega esse OH com H daqui, vai sair uma água. Então, por isso que a gente diz que ela é desidratada e que está se tratando um anidrido. Então, na prática, o que acontece? Dois ácidos carboxílicos se juntam por desidratação para formar um anidrido. Esse ácido que deu origem aqui, né, era quem? O ácido etanóico. Então, como que vai se chamar esse composto? Anidrido etanóico. Ok? Então, essas aqui são as nossas funções oxigenadas. Então, recapitulando. Hidroxila, que é o OH ligado a carbono saturado, só ligação simples, vai dar um álcool. Hidroxila ligado a um carbono insaturado, especificamente uma dupla, é um enol.
En de ligação dupla, Ol de álcool. Então, é o álcool da ligação dupla. Hidroxila ligada a anel aromático vai dar origem a um fenol. Lembra que fene é um nome francês lá para o benzeno. Então, fenol é o álcool que está ligado no anel aromático, né? Então, a gente tem como exemplo o metametilfenol. Grupo oxi só dá origem à função éter, que é um oxigênio entre dois carbonos, né? Então, ele vai ter uma nomenclaturazinha especial aqui. Carbonila, C-O. Se ela tiver na ponta, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse lá um composto maior, carbonila apareceu na ponta, vai ser um aldeído. Se ela for intermediária, apareceu no meio, vai ser uma cetona. E por fim, a gente tem a carboxila, que é a união da carbonila com a hidroxila, né? Que é o C-OH. Se ela estiver na ponta, vai ser um ácido carboxílico. Se ela for intermediária, estiver no meio, se esse H aqui foi substituído por uma cadeia, ela vai ser um éster. E se duas carboxilas se unirem por desidratação, vai dar origem a um anidrito. Beleza, gente? Por hoje é só. Tenham aí bons estudos.